Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje nessa mensagem, mais uma mensagem gravada, nessa época de quarentena do coronavírus, para trazer para vocês a última pregação da nossa série sobre família. Nesse mês de março nós estamos falando sobre esse assunto. Todas as vezes que nós falamos sobre família, tem sido a série mais reverberada, que mais mexe com o coração do pessoal, pelo menos nesses anos em que nós estamos aqui como igreja em Piracicaba. E nessa época, então, que nós estamos vivendo, esta série tem mexido mais ainda com o coração do pessoal. Por quê? Porque nós estamos tendo um intensivão de família em tempos de coronavírus. Uma coisa, então, que eu gostaria de dizer é que nós estamos encerrando com essa mensagem, essa série, mas nós, em nossas lives, nas conversas que nós teremos daqui para frente, ainda vamos falar muito sobre família, dando instruções de como conseguir vencer e passar por esse tempo de uma maneira bíblica, centrada em Cristo, aproveitando esse tempo para que possamos, com a nossa postura, abençoar os nossos familiares. E basicamente eu quero falar um pouco sobre isso na mensagem de hoje. Mas eu quero começar orando, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Senhor, nós queremos pedir que na meditação da palavra do Senhor, o Senhor fale conosco, o Senhor trate o nosso coração e nos mostre aquilo que é vontade e desejo do Senhor para a nossa vida como pais, filhos, irmãos, como membros de uma família em que o Senhor nos colocou. Nós assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um texto, e eu sei que esse texto, nós já falamos sobre ele algumas vezes, nós já citamos esse texto, mas eu gostaria de voltar para ele nessa última mensagem. Eu preciso explicar também que essa não seria uma mensagem nesta nossa série Família Microcosmos da Graça. Mas devido ao que tem acontecido, nós fizemos algumas modificações e tornamos essa mensagem a última mensagem para fechar tudo que nós temos conversado nesse mês de março. O texto é o texto de Gênesis 5 e nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos de Gênesis 5. O texto diz assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus, dele mesmo o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Deixa eu lembrar algumas coisas importantes que nós temos falado nessa série. Na primeira mensagem da série, nós falamos um pouco sobre a família sendo criada como um reflexo da Trindade. Por isso, inclusive, o nome da série, Família, o Microcosmos da Graça. A família representando de maneira menor aquilo que é maior, aquilo que é infinito. A dança da Trindade, a manifestação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo em comunidade, e essa vida em comunidade da Trindade sendo refletida na forma como famílias deveriam viver. Você tem, por exemplo, escrito lá em Gênesis 1, Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança no texto não tem a ver, como muitos de vocês já sabem, com semelhança física. Quando a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, não está querendo dizer necessariamente que Deus tem braços, que Deus tem pernas, que Deus tem pescoço, que Deus tem dedos. Não. Está dizendo que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com o ser humano tendo características de governo, de domínio, de relacionamento que reflitam quem Deus é. Tanto é que o texto lá em Gênesis 1 diz, governe sobre a criação toda. Assim como Deus governa, o ser humano governa. Assim como Deus se relaciona, o ser humano se relaciona. Por isso que não é bom, segundo o que a Bíblia diz lá em Gênesis 2, que o homem estivesse só. Porque só ele não conseguiria ter um relacionamento com alguém igual a ele, que expressasse o relacionamento da Trindade.
Então, isso para nós é muito importante, isso para nós é fundamental. O ser humano foi criado para espelhar quem Deus é. Ou melhor, o ser humano tem uma característica inerente de reprodução de si mesmo. Assim como nós fomos criados para reproduzir algo. O problema é que o pecado veio na história e quebrou uma grande parte dessa nossa capacidade. E aí então nós chegamos nesse texto em que nós estamos. Aqui o pecado já entrou na história, o pecado já rompeu com relacionamentos, o pecado já estragou tudo que tinha para estragar. E então o texto de Gênesis 5, de 1 a 3, e eu quero voltar para ele, diz assim: esse é o registro da descendência de Adão, o primeiro ser humano criado. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O texto de Gênesis 5 está fazendo uma referência a Gênesis 1. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ou humanidade. Aí então vem o versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Você notou a diferença que nós temos aqui nesse texto? Em Gênesis 1, diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E a ideia então era: Adão e Eva deveriam viver de uma tal forma que tudo que eles fizessem lembrasse o próprio Deus. Então eles deveriam agir como Deus agiria, reagir como Deus reagiria, governar como Deus governa, controlar todas as coisas como Deus controla. O ser humano originalmente foi feito para refletir a glória de Deus. O pecado entrou na história e quebrou isso. E agora em Gênesis 5 nós temos uma expressão muito ruim. Adão gerou um filho à sua própria imagem e à sua semelhança. Qual é o problema nisso? O problema nisso é que agora Adão é um cara pecador. Ele é cheio de pecados. Veja o que o pecado fez. O pecado tira de nós a bênção de refletirmos a glória de Deus e traz no lugar dessa bênção a maldição de reproduzirmos nós mesmos. E essa reprodução vai acontecendo indefinidamente. Davi, num dos salmos mais conhecidos, o livro de Salmos, diz: eu já nasci em pecado, isso foi reproduzido em mim, faz parte de quem eu sou, tem a ver com a minha própria essência, nós somos pecadores. E eu estou dizendo isso porque nós estamos diante de um momento ímpar. O grande desafio, e nós vimos isso nessa série sobre família, desde a primeira mensagem, eu gostaria de lembrar isso hoje. O grande desafio que nós temos como familiares é de viver de uma tal forma que Cristo seja refletido através da nossa vida. Assim, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, buscar uma vida de oração, depender do Senhor em cada parte da nossa caminhada, para que nós possamos viver a partir de uma nova perspectiva de vida. Aquilo que nós perdemos no Éden por causa do pecado, nós podemos recuperar a partir de uma nova vida em Cristo Jesus. A partir da cruz, a partir da ressurreição e do poder que está em nós, a partir dessa cruz e dessa ressurreição de Jesus, vencendo a morte e trazendo a possibilidade de não sermos mais escravos do pecado. O ponto é: nós estamos reproduzindo alguma coisa em nossos familiares. Você já deve ter notado isso. Por exemplo, quando você fica muito tempo com uma pessoa, você começa a copiar o jeito dessa pessoa falar, você começa a repetir algumas piadas que essa pessoa faz, porque pessoas influenciam e são influenciadas. Inevitavelmente há essa troca. Então lembre-se, o desafio para nós cristãos é vivermos de uma tal forma que Cristo seja refletido através de nós. Nesses tempos de intensivão de família por causa do coronavírus, isso vai ficar extremamente importante. Nós estamos tendo, inclusive nessa época, uma oportunidade, que é a oportunidade que muitos têm, já estão tendo ou terão, de ser pai e mãe de tempo integral.
Eu sei que para muitos, só a expressão pai e mãe de tempo integral pode começar a dar calafrios e urticária. Mas será que nós não poderíamos começar a ver isso, nesse momento, como uma oportunidade? No entanto, se você vive de uma tal forma que Cristo não está sendo refletido, esse é um perigo. E aí é o momento de nós pararmos, pensarmos o que nós estamos refletindo, porque os nossos familiares vão assimilar aquilo que está transparecendo em nós e através de nós. Antes, há não muito tempo, quem é que estava de olho em nós? Os nossos vizinhos. Eu brinco dizendo que se você não se lembra o que você comeu no almoço ontem, é só perguntar para o seu vizinho. Ele lembra e ele pode contar para você. Agora, nesse tempo, sabe quem é que está de olho em você? Sua família. Sabe quem é que está de olho em você? Seus filhos, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro. Está todo mundo de olho em você. É o intensivão de relacionamento. E depois desse tempo, quando passar a quarentena, quando acabar essa loucura toda, o ponto é, o que eles dirão a nosso respeito? Qual terá sido e como terá sido a experiência das pessoas depois de conviver conosco de maneira tão intensa como tem acontecido nesse tempo? Que mensagem nós vamos ter passado? Que postura vai ficar marcada de nós e através de nós? Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança. Eu, particularmente como pai, eu não quero gerar um filho à minha imagem e semelhança. Eu quero gerar filhos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Mas minhas filhas só vão aprender isso de mim se eu viver de uma tal forma que elas possam ver Cristo nas minhas ações e nas minhas reações. Veja, a formação de Cristo no contexto da família nunca acontece como um passe de mágica. Como se Deus do nada derramasse alguma coisa e amanhã nós acordássemos todos seres semelhantes a Cristo Jesus. Não, isso é um processo. E nesse processo, Deus usa pessoas e pais que estão me assistindo. Nós, pais, somos fundamentais na formação de Cristo naqueles que estão vivendo conosco. Assim, nós temos duas palavras que definem esse tempo. De um lado é a palavra peso. Pode ser que nós estejamos vendo toda essa época como um peso enorme. Olha, eu não aguento mais ficar trancado em casa com os meus familiares. E deixa eu dizer, eu sei muito bem o que significa isso, porque eu tenho duas filhas e nós moramos num apartamento de 60 metros quadrados. Num condomínio que a área comum não pode mais ser usada. Nossas filhas estão sem aula. Então nós estamos e o meu escritório fica em casa. Então nós estamos vivendo 4 pessoas dentro de um ambiente de 60 metros quadrados, 24 horas por dia. E para muita gente isso é um peso. Essa é uma palavra que pode definir esse tempo. Ou então uma outra palavra. Deus está dando para nós a oportunidade de maneira intensa, 24 horas por dia, formar Cristo na vida daqueles que estão vivendo conosco. É um privilégio que talvez a gente nunca mais tenha na vida. Nunca mais. Então, quem sabe a gente possa começar a olhar para esse momento com um pouco mais de leveza, sabendo que Deus está dando para nós algo que outras gerações não tiveram. Aquele tempo de poder sentar e com calma orar com as pessoas da nossa família. Com calma, ler a palavra de Deus. Aliás, nós estamos aqui em nossa igreja numa campanha que nós lançamos que eu acho que vai abençoar muita gente. Nós chamamos essa campanha de Maratona Novo Testamento. Como é que funciona isso? Você nessa quarentena vai maratonar série no Netflix, muito provavelmente. Mas quem sabe dividir esse tempo e maratonar o Novo Testamento? A gente está desafiando o pessoal da igreja, quem quiser participar conosco, a fazer nessa época a leitura de todo o Novo Testamento. Imagine, você vai terminar a quarentena tendo lido uma das partes mais importantes de tudo que foi escrito na história. Então pense.
seriamente na bênção da oportunidade que Deus está dando para você como família. Uma grande parte das pessoas que está assistindo esse vídeo está fazendo isso no domingo, porque há poucos minutos eu fiz a propaganda desse vídeo numa live. Então você deve estar assistindo isso num domingo. Mas para muita gente amanhã é domingo de novo. E depois de amanhã, domingo de novo. Que oportunidade abençoadora que Deus está dando para mim e para você. Use isso para a glória de Jesus. Para que, se no futuro alguém for escrever a nosso respeito, possam escrever assim: este viveu de uma tal forma que gerou filhos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude e nos conduza nesse processo para a glória dele. Vamos orar? Senhor, confirma no nosso coração a tua palavra, para que nós sejamos discípulos do Senhor, gerando discípulos do Senhor, que vão gerar mais discípulos do Senhor para a glória do teu nome. E que esses discípulos sejam nossos familiares também, para que a nossa família, diante do Senhor, diante da cruz, possa viver para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém.